apenas mostrando aqui, né, um processo, uma jurisprudência, onde eu tive uma má aplicação de injeção. Se você observar, foi penalizado em 100 salários mínimos, que hoje daria em torno de 120 mil reais. É isso? Então a gente observa o quê? Fazer sempre com capricho e atenção. E aí já começa pela apresentação pessoal. É claro que nós não vamos trabalhar de terno e gravata, mas o jaleco, ok. É isso? Então sempre uma roupa limpa, bem passada, cabelos bem penteados. Homem pode utilizar barba? Pode, mas bem aparada. Mulheres com pinturas discretas, cabelo preso, unha curta, limpa, perfumado, aparência e modos que demonstrem maturidade ao paciente e, sobretudo, conhecimento técnico sobre o medicamento. Então nós temos ali, a gente observa, então não fumar para quem fuma, né? Sempre utilizar os EPIs, né, de sapato fechado, tá bom? O crachá é para identificar, não para esconder, tá certo? Sem óculos escuros, né, no paciente, né, para ficar inaceitável esse tipo de procedimento. Mas a gente às vezes observa esse tipo, né, tanto de técnico de farmácia até mesmo de farmacêuticos, infelizmente. Bom, e o dever de um bom aplicador? Primeiramente, ele ter o respeito, né, ao cliente, desde uma criança até um paciente idoso. Tratar sempre com gentileza e atenção, bom dia, boa tarde, pois não senhor, pois não senhora. Mostrar segurança em suas ações. Eu sempre falo para o aluno que a hora que ele está iniciando a sua vida profissional, que prepare longe do paciente para depois ele, né, você chamar o paciente à sala de aplicação de injeção. Por que isso aí? Se ele vê você tremendo, vai passar o quê? Vai transmitir a ele o quê? Insegurança. Ter boa apresentação pessoal, nós citamos alguns exemplos. Mostrar interesse pelo paciente, né? Não custa nada bater nas costas do paciente, o senhor vai melhorar, a partir dessa segunda injeção o senhor vai melhorar, e assim sucessivamente. Ser confiável, porque na sala de aplicação de injeção, às vezes, quando você tenta conversar com ele para diminuir essa tensão, ele vai te contando coisas que às vezes é de fundo particular dele. Então, passa ali e morre ali. Fazer sempre com receita médica, bem, ser bem-humorado, ter ética profissional, né? Na verdade, sim, seria praticar a ética todo dia, né? Fazer sempre com capricho e atenção, como se estivesse fazendo um membro da sua família, que eu tenho certeza que dará tudo certo. Ter o compromisso com as aplicações, se a aplicação é de 8 em 8, vai fazer de 8 em 8, de 12 em 12, 12 em 12, bem? E, é claro, o conforto. Aí o conforto para o paciente é a sala de aplicação de ação. Então tem que, como a RDC 44 já vinha contemplando, você tem que ter o quê? A infraestrutura mínima para a realização desse serviço. Bom, e lembrar sempre que, além do atendimento técnico, tem um ser humano ali. Então aquela batidinha nas costas, né? O bom dia, boa tarde, o senhor melhorou, não melhorou? Isso aí auxilia e muito. Não permitir que menores efetuem a aplicação de injeção, né? E como começava a carreira do balconista? Ele começava fazendo a limpeza, entregando bicicleta, entregando medicamento com a bicicleta, daqui a pouco o mais velho ensinava, aí se ele teve sorte de aprender com uma boa técnica, ele carregou uma boa técnica. Se ele teve a má sorte de aprender vícios, né, de técnica, ele vai carregar pela vida toda. Hoje não. Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos cursos técnicos para ensinar esse procedimento. Então não permita que menores efetuem a aplicação, porque quem que vai sair o responsável técnico, quem que é o RT, é que vai responder por esses atos aí. Paciente alcoolizado, da mesma forma, não administrar medicamento nenhum nesse tipo de paciente. Por quê? Você não sabe o que o paciente estava utilizando, se era um benzodiazepínico, se ele estava utilizando um antibiótico, não é isso? Se ele estava utilizando um opioide, então você não sabe se poderá potencializar ou diminuir a eficácia do medicamento que esse paciente está utilizando. E pelo contrário também, né? Se você não sabe também se ele é um diabético ou não, tá bem? Falo isso porque situações aconteciam o quê? Principalmente no carnaval, né? Ah, glicose na veia, glicose na veia. Então, evita isso. Paciente alcoolizado não administra. Bom, como nós vamos fazer sempre com receita, é sempre importante verificar o nome do paciente, o nome do medicamento, concentração e dosagem, principalmente em dosagem se tratando de criança, horário de administração, a data da prescrição, observar se está devidamente carimbada pelo médico e após o procedimento, registrar a declaração de serviços farmacêuticos. Ok? Evitar a mistura, acabou, né? Só vai misturar o quê?
Só vai misturar os medicamentos que vêm o quê? Já vem de fábrica, já fez todos os testes de compatibilidade. Então acabou aquela história da injeção de gripe. Misturava lá a Celestone, a Uzonil, a Flademicina e aplicava. Então você só vai administrar os medicamentos que já tem o quê? Testes de compatibilidade. Tá bom? Então, tendo teste de compatibilidade, você já sabe, mesmo às vezes o médico prescreve lá, ceftriaxona administrar junto com a Celestone. Não tem teste de compatibilidade dessa associação, então não faça, mesmo tendo receita médica. Ah, mas eu já fiz isso 10 anos. Muito bem, o dia que der problema foi seus 10 anos de trabalho parar por água abaixo. Tá bom? E mesmo assim, a farmácia ela tem lá um sistema que semestralmente, ou cada 6 meses, verifica de A a Z o vencimento. Mas sempre bom observar o quê? Cuidadosamente o nome da ampola e a data de validade, que pode ter passado desapercebido porque foi realizado por um ser humano. Então é sempre bom verificar isso daí. Tá bem? Observar também a forma farmacêutica. Se for uma forma farmacêutica aquosa, vai ser uma técnica. Se for uma forma farmacêutica oleosa, vai ser uma outra técnica. Se for um pó em suspensão, vou utilizar uma outra técnica e outro tipo de agulha. Então, de acordo com a forma farmacêutica, vai mudar a técnica e o local e calibre da agulha. Sempre diferenciar, né? Sala de administração parenteral tem que ser distinto de outro procedimento, tá bom? Então, sala de aplicação de injeção tem que ser separada de sala de pequenos curativos, tem que ser separada da sala de atenção farmacêutica. É uma sala de procedimento, tá bom? Invasivo. E o que deve conter essa sala? Né? Ela deve conter, primeiramente, pia, sabonete líquido, papel toalha e o procedimento de lavagem das mãos fixado. Para quê? Para lembrar o aplicador de lavar as mãos antes e após a aplicação. Deve conter também lixeira com tampa, saco plástico branco leitoso, deve conter o Descartex e seu respectivo suporte, deve conter bancadas para você preparo do medicamento, solução antisséptica, algodão, ok? Armário para você guardar as seringas, as caixas de seringas, depois fracioná-las, ter uma boa ventilação, a cor, né? As paredes tem que ser lavável, ou seja, tem que ser uma tinta sintética e cores de preferência cores claras. Pode apresentar também cadeira, braçadeira para o seu paciente também, ou a cadeirinha de coleta. Então tá lá, ó. Torneira, sabonete, papel toalha, sabonete líquido, pia, água corrente, é isso? Armários para você armazenar as caixas de seringa, Descartex, suporte para o Descartex, bancada para preparo do medicamento, solução antisséptica, algodão, armário para você fracionar seringas, seringa de 5, seringa de 3, seringa de 5, seringa de 10, de 20, então tem que ter um armário para você separar. Lixeira com tampa, não é isso? Saco plástico branco leitoso. Pode permitir a cadeira com braçadeira ou a cadeirinha de coleta. Também pode ser trabalhado também. Então tá lá. Ok? Solução séptica e aí a bancada para preparo. Aí no mínimo, né? A torneira com água, pia, água corrente, sabonete líquido e papel toalha. As torneiras elas podem mudar. Podem variar de um tipo para o outro. Vai depender, pode ser uma com fotocélula? Pode, vai depender do tamanho do quê? Do seu bolso, sem problema. Mas tem que ter pia, água corrente, sabonete líquido. Solução antisséptica, algodão, material todo descartável, saco plástico branco, leitoso e lixeira com tampa, né, para evitar a presença de vetores. Pode ser cadeira e braçadeira ou a cadeirinha de coleta, sem problema nenhum. Então, cadeira e braçadeira ou a cadeira de coleta. A embalagem para descarte do pérfuro cortante, que é o Descartex. Tá bom? Aí então, nós temos vários, o padronizado nós temos aqui. Ok? Que deve conter esse bom Descartex? Bandeja, coletor de resíduos, parede resistente a perfurações, fundo resistente a punções, saco plástico branco, né, leitoso informando que o lixo e cor de identificação amarela. Ok? Então tá lá. Saco plástico, né? Fundo, parede
identificando que é um Descartex. E tem que ter o suporte. Eu já vou adiantar aqui o suporte. Para que tem o suporte? Mais ou menos colocando 1,5 m, 1,20 m ou 1,5 m de altura. Para quê? Para evitar que crianças enfiem a mão lá dentro e se perfora o corte. E para facilitar também o descarte. As paredes então têm que ser laváveis, com tinta com cores claras, tem uma boa iluminação. Eu devo ter armários para você, ao receber essas caixas de seringa, você guardá-las e depois fracioná-las, para ficar mais fácil a administração. Ok? Então deve ter lugar seco, isento de poeira, qualquer tipo de material perfuro-cortante para você ir fracionando e evitando o rompimento dessas seringas. E observar sempre a data de validade delas e evitar a sua contaminação. Então, após abrir a caixa, vai fracionar as seringas. E tudo, né, nós temos que ter o quê? O POP, Procedimento Operacional Padrão. Para quem? Para todas as técnicas, desde a limpeza da farmácia e da sala de aplicação de injeção, para a técnica dorso glúteo, trília em Z, vasto lateral da coxa, deltoidiana, subcutânea. Então, tudo você tem que ter o quê? O POP dessas técnicas. Tá bem? O procedimento para descarte, então, também tem que ter o procedimento operacional padrão.